Terça-feira, 23 de abril de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje você vai ver que o governo pode fazer alterações no relatório da reforma da Previdência. E veja mais destaques. Projeção de expansão da economia cai pela 8ª vez e vai para 1,71%. Com devolução de aviões, a Avianca cancela mais voos em todo o país. Ônibus cai em precipício e deixa 25 mortos na Bolívia. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. E a Comissão de Constituição e Justiça deve aprovar o relatório da reforma da Previdência, mas o governo já admite fazer algumas alterações no texto. Vamos acompanhar esta matéria da TV Canção Nova. Já são mais de 30 dias desde o início das discussões da proposta da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ao todo, 66 parlamentares compõem o colegiado que vai votar o parecer elaborado pelo relator, deputado delegado Marcelo Freitas. A expectativa do governo é de que o texto seja aprovado já nesta terça-feira. Depois da pressão feita pela oposição e pelo Centrão, o governo admite mexer em 4 pontos, o que retira a obrigatoriedade de recolhimento de FGTS de aposentados e de pagamento de multa de 40% da rescisão contratual deles, o que define o foro de Brasília para qualquer tipo de ação judicial sobre questões previdenciárias da reforma, a retirada da definição de aposentadoria compulsória da Constituição e o que deixa apenas nas mãos do Executivo Federal qualquer proposta de alteração nas regras da Previdência. Essa especialista em direito previdenciário explica o que, na prática, significa a mudança desses pontos. A situação do FGTS, que autoriza que os novos empregados que já sejam aposentados, né? Então, ao ser empregado por uma empresa e você já for aposentado, poderia o empregador não pagar o FGTS, assim como não pagar a multa na hora da rescisão. Isso, por um lado, traz um mercado de trabalho para os aposentados, mas retira das pessoas mais jovens. Então, é um debate muito complexo que deve ser feito com devido cuidado, principalmente que envolve nas relações do direito do trabalho, e não tem essa relação direta. Então, é um tema que não influencia tanto na reforma. O texto ainda precisa passar por uma comissão especial antes de seguir para a votação no plenário da Câmara. Lá precisará de 308 votos favoráveis antes de ser discutida no Senado. No entanto, muitas outras alterações ainda devem acontecer no texto, e somente no segundo semestre é que todo o processo deve ser concluído. Depois da análise da admissibilidade na CCJ, deve haver análise na comissão especial, onde aí sim haverá maior debate sobre os aspectos de mérito. Então, das novas regras, regras de transição, o próprio BPC, né, o benefício de prestação continuada, tem sido muito polêmico, a aposentadoria do rural, e ali são feitas as propostas de emendas, que são ali os ajustes que deverão ser feitos, e aí tem toda uma negociação, um debate sobre esses temas. Então, como é uma reforma muito ampla, eu acredito que ainda há, sim, muito espaço para debate, e é importante que isso ocorra, para que a gente possa ter uma reforma que efetivamente melhore o sistema e não deforme ali ou que a gente tenha algum retrocesso. E o índice de confiança da indústria no Brasil subiu 4 pontos. O dado é de um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O otimismo vai subindo lentamente na indústria. O índice de confiança do setor, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, registrou uma alta de 0,4 ponto na primeira prévia de abril em relação ao mês de março. Agora, no acumulado, ele tem 97,6 pontos, numa escala que vai de 0 a 200. Entre as áreas de confiança, o índice da situação atual foi o que mais subiu, 1 ponto. Já o índice de expectativas recuou 0,2 ponto. 782 empresários de todas as regiões do país foram entrevistados para essa pesquisa, que serve para analisar como está o ânimo do setor em relação
a economia brasileira. Para o superintendente de estatísticas da Fundação Getúlio Vargas, o resultado mostra que a indústria ainda está em ritmo de espera para aumentar os investimentos. A principal expectativa está relacionada com a aprovação da reforma da Previdência. O setor já está neutro em relação a esse horizonte, ou seja, quando ele olha 6 meses à frente, ele já não está mais tão otimista. Isso daí tem um pouco a ver com a demora em surgirem notícias na economia que possam sinalizar a redução de incertezas políticas, fiscais, que façam com que o setor possa voltar a investir ou a contratar. E a Avianca começa a semana devolvendo 18 aeronaves para 4 empresas. A Agência Nacional de Aviação Civil intermediou a negociação para não atrapalhar a volta do feriado de Páscoa. Na página da Avianca na internet está a lista com os 1.045 voos cancelados de hoje até domingo, consequência da devolução de 18 das 25 aeronaves que eram operadas pela companhia. A empresa ainda negocia a devolução de outros 3 aviões. A ANAC exigiu a adequação do sistema de venda de passagens da Avianca aos efeitos da diminuição das aeronaves. A empresa afirma que manterá o compromisso de informar os novos cancelamentos com pelo menos 72 horas de antecedência. O pedido de recuperação judicial foi aprovado na Assembleia de Credores no último dia 5 e homologado pela primeira Vara de Falências de São Paulo no dia 12. O plano prevê a divisão da empresa em 7 unidades de produção isoladas, que vão a leilão no dia 7 de maio. O principal ativo da empresa é o direito de pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E alguns manifestantes executaram um protesto morto em um museu da capital britânica, enquanto organizadores e ativistas se decidiam quanto à próxima fase dos protestos pela ação climática. Manifestantes pela ação contra o aquecimento global liberaram algumas das ruas mais movimentadas de Londres nesta segunda-feira, depois de uma semana de ocupação. Os ativistas se concentraram em uma área de um parque da cidade, onde podem continuar se manifestando. Mas alguns dos ativistas se deitaram debaixo de um grande esqueleto de baleia no Museu de História Natural da cidade, em uma releitura do protesto sentado, chamada Protesto Morto, feito para evocar a imagem da 6ª extinção em massa causada pela ação humana. A polícia declarou que durante os últimos 7 dias, mais de 1.000 pessoas foram presas e 53 receberam acusações criminais. Proprietários de estabelecimentos comerciais próximos aos locais de protestos reclamaram de quedas nas vendas e o prefeito da capital britânica declarou que a polícia estava dedicando atenção demais às ações. O movimento Extinction Rebellion começou no ano passado e acumulou notoriedade graças às redes sociais. O futuro do movimento ainda não está claro. É possível que haja negociações com autoridades, mas pode ser que as vias públicas voltem a ser ocupadas. Entre outras coisas, os manifestantes exigem o fim da emissão de gases estufa até 2025 e da perda de biodiversidade, além da criação de uma Assembleia Cidadã para a Justiça Ecológica e Climática. E no próximo bloco você vai ver Kim Jong-un vai à Rússia. Voltamos já. E o Sudão do Sul é um país muito novo, extremamente pobre e devastado pela guerra, mas não só com a tragédia da violência faz vítimas nesta nação africana. O povo e principalmente as crianças sucumbem a doenças facilmente tratáveis. Naya Coates tem 2 anos e algumas horas atrás sofria convulsões provocadas pela malária. Os pais dele chegaram pouco antes nesta clínica em Udier, uma vila remota no nordeste do Sudão do Sul. O menino já enfrenta a doença há vários dias. Quando viemos para a clínica esta manhã não havia ninguém. Voltamos para casa. Quando retornamos ele estava inconsciente. Logo começou a tremer e a ter convulsões. Naya Coates deve ficar bom, mas muitos não têm a mesma sorte.
Atrocidades de guerra, estupro e fuga fazem parte da tragédia diária no Sudão do Sul, mas para grande parte das pessoas, o maior perigo está em doenças facilmente tratáveis. De acordo com a Cruz Vermelha, que administra a clínica em Udier, 70% das mortes poderiam ser evitadas. A região do Alto Nilo é uma das mais afetadas. A maioria das crianças que morre aqui morre de 3 morbidades comuns: malária, diarreia aquosa aguda e infecção do trato respiratório, que evolui para a pneumonia em longo prazo. A região do Alto Nilo, que tem fronteira com o Sudão e a Etiópia, foi devastada pela guerra em 2017. A taxa de mortalidade infantil e materna do Sudão do Sul está entre as mais altas do mundo. As mulheres fazem a maior parte do trabalho em casa e cuidam geralmente de muitas crianças. A rotina pesada acaba retardando o processo de levar o filho doente até a clínica. Começou com uma dor no estômago. São todos meus filhos. Todos dormem juntos debaixo de um único mosqueteiro. Por isso, se um cai doente, todos pegam a doença. A clínica não tem estrutura para lidar com casos mais complexos, que exijam cirurgias e transfusões de sangue. O hospital mais próximo fica em Maban, que está a 3 dias de caminhada ou a 5 horas de carro. Em Udier, existe apenas um carro para toda a vila. E um acidente com um ônibus deixou 25 mortos em La Paz, na Bolívia. O coletivo caiu de um precipício depois de se chocar com mais 2 veículos. Um ônibus de passageiros caiu em um precipício em uma estrada do norte da cidade de La Paz, deixando vários mortos e feridos depois de uma tripla colisão. O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, quando um caminhão se chocou de frente com uma caminhonete. Isso fez o ônibus perder o controle e cair pelo barranco de 200 metros. As equipes de buscas trabalham no precipício, que possui uma vegetação densa. O ônibus da empresa Totaí fazia a rota entre La Paz e a cidade de Rurrenabaque, na Amazônia boliviana. No Twitter, o presidente Evo Morales pediu que os motoristas de ônibus tenham mais cuidado. Já foram registrados vários acidentes graves na Bolívia só este ano. Em fevereiro, 24 pessoas morreram e 12 ficaram feridas em uma colisão entre um ônibus e caminhões em uma rodovia no departamento andino de Oruro, no sul do país. E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vai visitar a Rússia no final de abril. A informação foi divulgada na última quinta-feira e confirmada por uma agência estatal norte-coreana ontem, segunda-feira. A imprensa estatal da Coreia do Norte informou nesta segunda-feira que Kim Jong-un vai visitar a Rússia em breve. A agência oficial norte-coreana KCNA disse que Kim foi convidado pelo presidente russo Vladimir Putin. Na última quinta-feira, o Kremlin anunciou a preparação de uma cúpula entre os dois líderes prevista para o final de abril. Este vai ser o primeiro encontro entre Kim e Putin. Os dois países mantêm relações de amizade. De acordo com um jornal russo, o encontro vai ser em Vladivostok, cidade no leste da Rússia que fica próxima à Coreia do Norte. E esse foi o nosso boletim de notícias de hoje. Eu te aguardo amanhã aqui pela TV Imaculada, 5h30 da tarde. Um bom início para você, salve Maria Imaculada. Bom início de noite para você, salve Maria Imaculada.